Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e pela graça e a misericórdia de Deus, eu estou aqui com você mais um dia. Irmãos, hoje uma palavra abençoada ao seu coração vai te trazer aqui uma vontade de fazer a coisa certa, de andar com Deus de uma maneira que você nem imagina. Eu vou contar aqui a história de um rei de Judá chamado Ezequias, só que de uma maneira que você nunca ouviu. Eu vou te mostrar aqui a importância de muitas vezes, você ficar com a boca fechada, você guardar os seus segredos, a importância de você não se abrir para qualquer um. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão tão carentes que elas acabam revelando tudo para o outro, sabe, que conheceu naquele mesmo dia. E nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor. Ele quer encontrar uma brechinha que seja para tentar nos destruir. Então, eu quero te trazer aqui essa lição, mas eu também vou te falar que a graça de Deus, ela está acima de qualquer erro que você cometer na sua vida. Você tem falhado, você tem muitas vezes tropeçado. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, que todos nós tropeçamos de várias maneiras. Mas aquele que não tropeça na sua língua é um homem maduro, é uma pessoa perfeita, é uma pessoa completa, entendeu? É isso que diz em Tiago capítulo 3. Então nós devemos aprender que nós erramos e podemos errar de várias maneiras, mas devemos muito controlar a nossa língua, porque a partir dela vem muita desgraça, muita coisa ruim. Às vezes a gente profetiza coisa ruim até mesmo contra nós, e aí depois a gente não entende por que a nossa vida não vai para frente. Então fique aqui comigo hoje, porque o ensinamento vai ser profundo. E eu só peço agora que você se inscreva no meu canal. Você que ainda não se inscreveu, clique aqui embaixo no botão inscrever-se, ative o sininho que está aí do lado, vai aparecer do lado, e selecione a opção todas para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá bom? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus, a entender a Bíblia de um jeito simples, então venha participar junto comigo. E não se esqueça também, você pode ser usado por Deus compartilhando essas orações depois, tá bom? Glória a Deus, vamos lá. Irmãos, eu quero ler com vocês 2 Reis, capítulo 20, o versículo 1 ao versículo 3. Olha só o que a Bíblia diz. Por esse tempo, Ezequias ficou doente, à beira da morte. Então o profeta Isaías foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, coloque em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, eu tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Olha isso, irmãos, aqui Ezequias, ele recebeu uma palavra dura do profeta Isaías, de que ele não sobreviveria diante daquela doença. Então Isaías falou: olha, coloque em ordem a sua casa, porque infelizmente você vai partir. Irmãos, muitas pessoas leem essa passagem e elas acham que Ezequias estava fazendo alguma coisa errada quando Isaías disse: coloque em ordem a sua casa. Na verdade, o que Isaías estava querendo dizer é o seguinte: prepara o terreno, prepara o seu reinado para quem for governar, deixa tudo organizadinho para quem for comandar após você. Era nesse sentido, entendeu? Porque na verdade Ezequias era um homem justo, um homem correto, um homem que agradou muito a Deus. Então essa oração que ele fez, pedindo: lembra, Senhor, de tudo que eu te fiz, do quanto eu te agradei, na verdade foi uma oração correta, uma oração sincera que ele fez. Sendo que naquela época ainda estava em vigor a lei, entendeu? E a lei dizia o seguinte: se você obedecer, você vai colher frutos. Se você não obedecer, você será amaldiçoado. Irmãos, era assim que acontecia a lei. Depois você lê na sua casa, Deuteronômio capítulo 28. Então, Ezequias tinha feito tudo correto, não tinha por que ele colher coisas ruins na sua vida. Hoje, graças a Deus, nós estamos no tempo da graça. Ou seja, Deus já derramou toda a ira, todo o castigo sobre o seu Filho Jesus. E agora nós podemos colher as bênçãos, as consequências dessa aliança, entendeu? É uma aliança de sangue, Deus não vai quebrar essa aliança, porque Ele fez aliança com o próprio Jesus, com o próprio Cristo. E por isso Jesus não quebra essa aliança, porque Ele é perfeito, Ele não caiu em tentação e Ele pagou o preço por mim e por você. Amém? Então hoje nós recebemos a graça e a misericórdia. O castigo que nós merecíamos veio sobre Cristo lá na cruz. Mas irmãos, isso não quer dizer também que nós não vamos colher nossas consequências. Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. E Jesus não vai te poupar disso, entendeu? Então voltando aqui para a história, Ezequias chorou amargamente.
porque ele não queria partir. E então a Bíblia diz que quando Isaías já tinha ido embora, ele estava lá na porta da cidade, de repente o Espírito Santo falou com ele: Isaías, volte e fale para o rei Ezequias que eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Olha que bênção, irmãos. Deus é bom. Deus ouviu a oração de Ezequias e Deus deu mais 15 anos de vida. Só que aí, irmãos, acontece o seguinte: Ezequias, então, ele melhorou daquela doença, ele começou a prosperar demais e tudo foi dando certo porque Deus estava abençoando aquele homem. Só que, irmãos, o coração dele já não era mais o mesmo. Sabe aquelas pessoas que só buscam a Deus quando a situação está apertada? Irmãos, depois que ele estava ali à beira da morte, ele clamou genuinamente, ele chorou copiosamente e Deus atendeu, mas depois disso ele acabou esquecendo de Deus. Irmãos, o coração dele ficou soberbo, um coração envaidecido, porque ele começou a achar que ele é quem tinha feito tudo aquilo, toda aquela grandeza. E realmente, ele foi o homem que restaurou o templo do Senhor que estava derrubado. Ele tirou toda a idolatria que tinha no meio do povo de Deus. Ele tinha feito grandes coisas, só que agora ele estava passando pelo teste da prosperidade. Irmãos, quando a gente começa a prosperar, o desafio é muito grande. O próprio apóstolo Paulo disse: aqueles que querem ficar ricos caem em muitas ciladas e trazem muito sofrimento para si e para os outros. E muitos, nessa ânsia de querer mais e mais, acabaram se desviando da fé. Olha, irmãos, devemos tomar muito cuidado. O dinheiro não é pecado, mas o amor ao dinheiro, o amor a essa ganância, essa vida de regalias, isso aí pode nos afastar completamente de Deus. Quantas pessoas hoje receberam o pedido de oração, aquilo que elas oraram tanto, foram para a igreja, jejuaram, buscaram, e agora foram abençoadas. Sabe o que acontece? Essas pessoas param de ir na igreja, param de orar, elas simplesmente se esquecem do Senhor. Devemos tomar muito cuidado. Irmãos, a Bíblia diz então que um dia o rei da Babilônia ficou sabendo, que naquela época o rei Ezequias tinha ficado doente, e ele então mandou uns embaixadores da Babilônia para visitar o rei Ezequias. Quando esses embaixadores chegaram, o rei Ezequias estava todo pomposo, Tava muito rico, muito milionário. Ele chegou e falou: olha, vem cá, vem conhecer o meu palácio. E começou a mostrar tudo, irmãos. Tudo, absolutamente tudo. Lembra do que eu falei lá no começo? Tome cuidado para quem você abre o seu coração. Não fica se abrindo para os outros não, sabe? Eu com a minha esposa aqui, a gente é muito reservado. Tem pessoas que às vezes até criticam: não, pastor, às vezes vocês são muito assim, antissocial, vocês não são muito assim de estar sempre em destaque, junto com os outros. Irmãos, é que a gente procura vigiar o coração, sabe? Infelizmente tem muita gente aproveitadora, muita gente que quer tirar da gente algo para o benefício próprio, sabe? Pessoas querendo se aproveitar. Então a gente tem que ter toda a vigilância, porque a gente não sabe quem são as pessoas que se aproximam de nós. É claro também que nós não devemos ser aquelas pessoas fechadas, que não conversam com ninguém. Devemos sempre manter o respeito, ser pessoas que conversam mesmo, mas irmãos, sempre vigiando, tá bom? É claro que à medida que você vai conhecendo a pessoa, você ganha intimidade, você ganha afinidade, e aí tudo fica melhor, você pode se abrir com a pessoa, mas enfim, vamos lá. Aí voltando aqui a falar sobre Ezequias, o que aconteceu? Ele se ensoberbeceu e ele quis se exaltar, mostrar para aquele povo todas as riquezas que ele tinha. E aí, irmãos, olha como é que são as coisas. Deus então falou para Isaías: Isaías, volta lá, entrega uma palavra para esse homem. E sabe o que Isaías falou? Eu vou ler para você aqui, ó. Olha só o que está escrito em 2 Reis, capítulo 20, o versículo 16. Assim diz o Senhor: tudo que você conquistou no seu palácio, no seu reinado, e até mesmo que os seus antepassados conquistaram, serão levados para a Babilônia. Nada restará. Irmãos, infelizmente aconteceu. Olha, Ezequias, ele perdeu tudo. Ele simplesmente abriu o jogo para os seus inimigos, porque a Babilônia era inimiga de Judá, entendeu? A Babilônia era um povo cruel, um povo idólatra, um povo que não tinha nada a ver com Ezequias. Então a gente tem que tomar cuidado de ficar bajulando os outros, querer paparicar os outros. Muitas vezes a gente está carente, a gente quer novas amizades e a gente começa a se abrir para os outros. Quantas pessoas, irmãos, tomaram golpes, não é assim? Tomaram golpes financeiros porque começaram a se abrir para o outro. Então, vigie. Não é porque alguém talvez fala que é de Deus, alguém às vezes é da igreja,
que quer dizer que essa pessoa vai ser fiel a você, vai ser seu amigo. Então tome cuidado. E se você errou, não tem problema, Deus te perdoa e Deus manda te dizer hoje, vigie a partir de agora, tá bom? E aí então, voltando a essa história aqui, Ezequias, ele recebeu essa dura palavra. Só que na hora que ele recebeu, sabe qual foi a resposta dele? Eu vou ler para você, ó. 2 Reis, capítulo 20, versículo 19. E Ezequias respondeu: a palavra do Senhor que você falou é boa, pois ele pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Irmãos, naquela hora Ezequias, ele falou: Isaías, a palavra que você falou é muito boa, cara. Apesar de ser uma palavra dura, é necessária, entendeu? Só que ele falou o seguinte: mas que bom que não vai ser durante o meu reinado. Que bom que as coisas vão ser levadas só depois que eu morrer, só daqui a um tempo, porque no meu reinado não vai acontecer. Então, irmãos, nesse momento, Ezequias ainda estava com o coração arrogante, um coração endurecido, e ele só estava pensando em salvar o dele, entendeu? Ele sabia que aquela palavra iria se cumprir futuramente, não aconteceria durante o seu reinado. Ele estava pensando só nele mesmo. Irmãos, nós precisamos então tomar todo cuidado, porque quanto a gente menos percebe, a gente pode se soberbecer, pode se afastar do Senhor. E eu quero agora fazer uma oração específica por você, mas antes eu só quero ler o último versículo, mostrando a graça e a misericórdia de Deus. Olha o que está escrito em 2 Crônicas 32, o versículo 26. Então Ezequias se arrependeu da sua arrogância, como também os habitantes de Jerusalém, e por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Irmãos, esse homem finalmente se arrependeu. Como é bom, né? Quando você ganha uma alma para Jesus. Às vezes você está falando com alguém, a pessoa está com o coração tão endurecido, mas de repente essa pessoa se arrepende, essa pessoa se volta para o Senhor. Então isso é maravilhoso, irmãos, a pessoa poder se humilhar, voltar para a presença do Pai. Amém? Faça isso hoje. Eu creio que Deus está falando com você aqui. Não tenha um coração endurecido, não seja arrogante, seja humilde como Jesus. Amém? Então esse rei, ele finalmente se humilhou na presença do Senhor e Deus não derramou a ira dele sobre o seu reinado. Da mesma forma, irmãos, Deus também, ele promete te perdoar, restaurar a sua vida, se você simplesmente abrir o seu coração, tá bom? Agora nós vamos orar. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem e saiba que muitas vezes a gente erra e a gente colhe as consequências, mas nós nunca podemos esquecer que Deus é bom, que Deus é fiel e que Deus está sempre disposto a nos perdoar, porque Deus é Deus de graça, Deus de misericórdia. Amém? Eu já ungi as minhas mãos aqui, eu quero estender agora para você. Se você puder, feche os seus olhos. Eu quero orar junto com você aqui agora e vamos nos humilhar na presença do Senhor. Não importa quantos erros você cometeu, Deus ainda está presente na sua vida e Ele não vai te abandonar, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste momento. Eu quero te pedir, ó Deus, em favor deste irmão e desta irmã. Ó meu Deus, quantas vezes nós somos orgulhosos, soberbos. Quantas vezes, meu Pai, nós falhamos de tantas maneiras, Pai. Mas o Senhor é misericordioso e é por isso que nós estamos aqui aos Teus pés, nos humilhando, Senhor. Nós não merecemos, Pai, a salvação. Ela nos foi dada gratuitamente por meio de Jesus. Porque o Senhor mesmo sabe que ninguém na história da humanidade conseguiu cumprir a lei toda. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, mentimos, todos nós cobiçamos coisas, nós idolatramos pessoas, coisas. Pai, mas o Senhor enviou o Teu Filho Jesus aqui na terra para morrer pelos nossos pecados e nos dar a salvação. Obrigado, Jesus, porque se não fosse o Senhor nós não estaríamos aqui. Jesus, neste momento nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas dívidas. Jesus, nós cremos no Seu nome, nós cremos no Teu sacrifício por nós na cruz. Cremos que o Senhor morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E nós confessamos com a nossa boca: Jesus Cristo é o Senhor. Cremos, Jesus, que nós estaremos contigo quando partirmos dessa terra, porque o Teu sangue nos purifica, nos lava, nos perdoa, e hoje nós podemos estar na presença do Pai, com ousadia, sabendo que o Senhor nos ama e nos perdoa. Pai, muito obrigado, Senhor, não temos como Te agradecer. Quantos livramentos de morte o Senhor já nos deu. Não era para estarmos aqui, mas assim como Ezequias recebeu 15 anos de vida, eu creio, meu Pai, que o Senhor hoje aqui está nos abençoando.
o Senhor está estendendo a nossa vida, porque estamos nos humilhando na Tua presença. Senhor, meu Deus, não nos deixe cair em tentação, não deixe a gente ser enganado pelo inimigo, Pai. Abra os nossos olhos, Pai, porque muitas vezes nós somos ingênuos, muitas vezes nós não vemos maldade, nós só enxergamos o lado bom, mas, Senhor, nós sabemos que, infelizmente, estamos em um mundo contaminado pelo pecado. O mundo todo jaz no maligno. Pai, não nos deixe, Senhor, entregar os nossos tesouros para pessoas desconhecidas. Queremos, meu Pai, a partir de hoje, vigiar mais. Queremos guardar o nosso coração e a nossa mente. Queremos que o Senhor, meu Pai, estenda Tuas mãos sobre nós. E nesse momento, Pai, eu oro também pela saúde física e emocional dos Teus filhos. Jesus, tem compaixão de nós, Senhor. Libera a cura sobre a nossa vida, Senhor. Nós cremos nos Teus milagres. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ó Jesus, entra nessa casa, Senhor. Uma casa que muitas vezes tem conflitos, tem brigas, discussões, xingamentos. Jesus, entra neste lar. Manda embora, Senhor, em nome de Jesus, todo espírito maligno está repreendido e expulso desta casa agora. Jesus, acampa os Teus anjos ao redor dessas pessoas. Pai, tem misericórdia desse marido que muitas vezes é ingrato, esse marido que muitas vezes é insatisfeito, reclama de tudo, xinga, briga, comete pecados. Perdoa também essa esposa que tem falta de sabedoria, Senhor. Muitas vezes fala o que não deve. Isso causa mais mágoa e ferida, Pai. Tem misericórdia desses casais, dos filhos, Pai. Filhos rebeldes. Oh, meu Deus, converte o coração desses filhos. Converte, meu Pai, essas pessoas que são rebeldes, teimosas. Oh, Jesus, restaura a família, porque eu creio que a família está no Teu coração, Jesus. A família é plano do Senhor. E eu te peço aqui agora, Pai, eu estendendo as minhas mãos, eu te peço, abençoa cada casa, cada família, cada pessoa aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, libera a cura, a bênção e a verdadeira prosperidade sobre todos nós. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática.
E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.